Hoje, meu convidado é Dr. João Agripino de Vasconcelos Maia, um advogado bem conhecido aqui no DF, em diversos tribunais espalhados pelo Brasil. Vou tentar fazer uma minuta do seu currículo, pedir ajuda a um dos seus filhos para me passar o currículo e tentar reduzir o impossível. Dr. João Agripino, ele foi assessor legislativo aqui em Brasília, no Senado, foi consultor legislativo no Senado Federal, deputado constituinte, foi um dos que elaboraram a nossa Constituição de 88, foi representante do Grupo Matarazzo como advogado, vice-presidente do Programa Nacional de Desestatização, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, secretário executivo do Ministério do Transporte e Turismo, membro do Tribunal de Ética da nossa OAB, cursos de extensão universitária, simpósios, congressos, conferências diversas, um rol bastante extenso, tanto no Brasil quanto no exterior. Pós-graduado em Administração Pública pela Universidade de Manchester, pós-graduado em Economia na Universidade de Paris. Além de ser o representante legal de diversos grupos econômicos conhecidos por todos, como Grupo Camargo Correia, Grupo Accor, Indústrias Monsanto, o Grupo Matarazzo, né? O Banco Espírito Santo, além de diversas associações, sindicatos e entidades religiosas, como a Arquidiocese do Estado da Paraíba, o IBRAM, a Associação de Empresas de Tique Alimentação e Refeição, Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado de São Paulo, Sindicato do Comércio Varejista de Peças de Automóveis do Estado de São Paulo, dentre inúmeros clientes brilhantes que o senhor já me confidenciou, mas não vem ao caso divulgar. Então, o meu convite a doutor João, para formalizar, elaborar essa live, era transmitir a sua experiência nas sustentações orais nos tribunais. Inclusive, uma delas eu acompanhei no STJ, ele é bastante atuante até a presente data, e eu gostaria que o senhor nos transmitisse, né, o seu conhecimento e dissesse qual a importância da sustentação oral para defesas, né, das causas, como é que o senhor se posiciona, como é que o senhor elabora, o que é que o senhor poderia transmitir para mim, como os demais colegas, essa experiência. Com a palavra, o meu colega João Agripino. Muito obrigado, Grace. É uma satisfação muito grande atender seu convite, muito honroso para mim, falar sobre essa experiência de 50 anos de advocacia. Vale ouro. Experiência profissional. Então, em primeiro lugar, o meu agradecimento a você e aos que nos ouvem, pela expectativa que certamente tem do que vai ser dito aqui. Eu diria que, em primeiro lugar, eu não vim aqui dar conselho a ninguém, porque conselho eu acho que não se dá, se vende. Eu acho que o exemplo é que constrói e edifica. Então, eu vou citar alguns exemplos de minha vida profissional ao longo desses 50 anos. Eu começo por dizer que foi o Padre Vieira quem disse que o exemplo era muito melhor do que o conselho. Então, a primeira coisa é falar da importância enorme que tem a sustentação oral no processo que o advogado está incumbido de defender. Ela é fundamental para a decisão do processo. E muitas vezes, se ela não ocorre, o resultado é outro. Então, acho que a sustentação pode mudar. E eu tenho a experiência de ter mudado várias decisões através da sustentação oral. Então, o primeiro ponto que eu destaco na questão da sustentação oral é você ter o conhecimento do processo. Se você não tiver o conhecimento do processo, você tem medo de fazer a sustentação oral. O medo só acontece quando você não conhece o processo. Quando você conhece o processo e sabe o direito
que você vai defender, não tem por que ter medo. Você pode ter receio de um tropeço, um esquecimento, alguma coisa assim. Mas eu, na minha vida inteira, para que isso não ocorresse, e uma das coisas que eu julgo muito importante, é que o advogado não vá para a tribuna ler uma sustentação oral. Eu já vi vários fazerem isso. E os comentários que eu ouvi depois de ministros, desembargadores, sobre isso, é que aquilo ali não valeu nada. Porque a primeira coisa que o julgador pensa é que não foi escrito por quem está lendo. Ele está lendo por quê? Porque não sabe dizer o que é que tem no processo? Então, ou ele demonstra o desconhecimento do processo, ou ele tem medo de tropeçar e não saber dizer o que precisa dizer. Eu, a minha vida inteira, usei isso aqui, ó, uma folhinha, um cartãozinho, para fazer o sumário e o roteiro da sustentação, para eu não me perder. Porque na tribuna você está ali, de qualquer maneira, sob o efeito de uma situação emocional diferente. E você corre o risco de se perder. Então, para que eu nunca corresse esse risco, eu usei sempre um cartãozinho para fazer as anotações importantes do processo. Primeiro, os fatos que constituem o processo. Depois, o direito. Então, é um sumário sobre os fatos e um sumário sobre o direito. Eu costumo repetir Santo Agostinho, que dizia que para crer, para entender, é preciso crer. A crença faz você ser seguro do que você vai fazer e do que você vai dizer. Então, a fé precede e o intelecto segue. Era o que dizia Santo Agostinho. Então, isso é fundamental. Você ter a segurança do conhecimento do processo. Esse é o primeiro ponto e o mais importante. A partir daí, você chega na tribuna igual a todos os outros que estão ali, até melhor, porque você conhece e um só, que é o relator, pode conhecer igual a você. Mais do que você, não deve. E aí você tem que se conscientizar de que não há ninguém ali, naquele momento, melhor do que você. Pode ser igual, melhor não. Então, as experiências que eu tenho, e foi muito importante para consolidar o que eu fui como advogado respeitoso, humilde, muitas vezes, muito humilde e, sobretudo, respeitoso. Mesmo nos momentos em que tive que ser atrevido e petulante, como disse o ministro Jarbas Nobre, quando eu fiz uma sustentação no Tribunal Federal de Recursos, que hoje é STJ. Eu tinha obtido uma concessão de uma segurança e o juiz que concedeu a segurança era o depois ministro Ilmar Galvão do Supremo. Quando ele era juiz, ele concedeu a segurança para suspender a licitação da construção do aeroporto de Guarulhos, que era uma coisa gigantesca. E ele suspendeu. E essa suspensão foi suspensa pelo ministro Jarbas Nobre, presidente do TFR na época. Eu agravei da decisão do ministro, do presidente, e fui pesquisar. E vi que de 5.400 suspensões de segurança no TFR, apenas 4 tinham sido modificadas pela Corte Especial, que era a Corte composta por todos os ministros do tribunal. Mas eu agravei, assim mesmo sabendo da via estreita que eu ia percorrer. Difícil. No dia do julgamento, 26 ministros e o presidente. E eu peguei a beca e fui para a tribuna. Não podia haver sustentação oral, porque, fazendo um parêntese, a sustentação oral cabe em apelação, em recurso especial, em recurso extraordinário, em habeas corpus e em mandado de segurança, em ADI. Não cabe nem agravo de instrumento, nem agravo regimental, nem embargos.
Então, você tem que ter consciência disso. Mas eu estava ali num agravo regimental contra o presidente do tribunal e fui para a tribuna com a minha beca. O presidente leu o relatório. Quando ele terminou de ler o relatório, eu pedi a palavra pela ordem, para esclarecer uma questão de fato, que é o direito que o advogado tem, em qualquer circunstância, em qualquer processo. Havendo uma má interpretação por quem está julgando sobre o que tem no processo, é a obrigação do advogado pedir a palavra pela ordem para esclarecer aquilo que está mal posto. Então, eu pedi a palavra pela ordem. E ele não me concedeu. Ele disse que não, em agravo regimental, não tinha palavra para coisa nenhuma, para advogado nenhum. E eu disse, Vossa Excelência está distorcendo a verdade dos fatos nessa suspensão de segurança. Ele disse, Vossa Excelência ou se retira da tribuna ou eu mando prender. Eu disse, eu tirei a beca e disse, entre o arbítrio de Vossa Excelência e a justiça, eu fico com a justiça. Joguei a beca em cima da tribuna e fui-me embora. Ele não mandou me prender. Mas, posto em julgamento o agravo, o primeiro ministro a votar foi o ministro Armando Hollenberg, pai do ex-governador Rodrigo Hollenberg, que pediu vista. Pediu vista e eu esperei a sessão terminar e fui ao gabinete do ministro Hollenberg. E fui dizer a ele, ministro, eu estava me sentindo ali como um boi que vai para o matadouro. Então eu queria pedir desculpa ao senhor pelo meu atrevimento ali na sessão. Mas eu quero pedir ao senhor que examine a sentença do mandado de segurança, que concedeu a segurança, para ver se eu tenho ou não razão. Apenas isso. O ministro, na sessão seguinte, devolveu o processo, dando provimento ao agravo regimental. Em seguida, vários ministros falaram, o ministro Zé Delgado, o ministro, agora me fugiu o nome, mas foram vários que manifestaram a concordância com a divergência do ministro Armando Hollenberg, e o resultado foi 23 votos a 1. O presidente ficou sozinho. E o agravo foi dado provimento e a licitação foi suspensa e até decisão final fizeram outra licitação. Essa não foi feita. Então... O que ele chamou de atrevido, né? Me chamou de petulante. Petulante. O senhor é petulante e se não se retirar da tribuna, eu vou mandar ele prender. Bom, eu acho que sobre isso, sobre essa questão de pedir a palavra pela ordem, tem mais alguns exemplos. Um deles foi no Supremo Tribunal Federal. Julgamento de uma denúncia contra o deputado Inocêncio Oliveira, relatora a ministra Ellen Grace. Ela votou contra o recebimento da denúncia. O ministro Joaquim Barbosa pediu vista e eu fiquei indo ao gabinete do ministro pedir para ele devolver o processo. Passou um ano com o processo. Um ano para devolver. Quando devolveu, o voto vista violentamente contrário ao deputado Inocêncio Oliveira, recebendo a denúncia. Em seguida, o presidente deu a palavra aos 2 ministros que votariam em seguida, e o ministro Peluso e o ministro Aires Brito acompanharam a divergência do ministro Joaquim Barbosa. Aí eu disse, estou perdido, vou perder uma coisa que não é possível perder. Aí fui para a tribuna, pedi a palavra pela ordem, o presidente Nelson Jobim me concedeu, e havia sido meu colega na Assembleia Nacional Constituinte, não sei se foi uma deferência a esse fato, mas o fato é que concedeu a palavra pela ordem, e eu disse que o ministro Joaquim Barbosa tinha distorcido a verdade dos fatos no processo. Por quê? O procurador reabriu uma denúncia que estava arquivada pelo antecessor dele, nomeou a mesmíssima comissão que tinha sido nomeada antes. Os fiscais que depuseram na comissão foram os mesmíssimos que tinham prestado depoimento anteriormente, e não havia nenhum fato novo, porque a denúncia havia sido rejeitada anteriormente. Então não tinha por que se repetir. E o que eu afirmei na ocasião é que era completamente idêntica à que já tinha sido arquivada. Aí o ministro Peluso disse, eu peço vista em mesa. Nós vamos para o intervalo,
eu verifico o processo e devolvo no seguimento da sessão. Voltou para a sessão e disse, o advogado, assiste razão ao advogado e eu mudo meu voto. Por isso, isso, isso e isso. Ele repetiu o que eu já havia dito na tribuna. O ministro Aires Brito acompanhou, mudou o voto, e daí em diante foi uma enfieira de voto a favor do voto da ministra Inglês, e Nelson Jobim, então, disse que anunciava o resultado. O Supremo Tribunal, por unanimidade, rejeitou a denúncia. Joaquim Barbosa deu um pulo da cadeira e disse, por unanimidade, não, que eu não mudei meu voto, não. Meu voto é contra. Então, 9-1 que o Supremo rejeitou a denúncia contra o deputado Inocêncio Oliveira. Se eu não tivesse feito a intervenção pela ordem, tinha sido um desastre, porque 2 já tinham votado contra, eu disse, eu estou perdido. Ou eu faço, ou eu joguei tudo. E assim foi feito e assim deu certo. Então, outro fato que também marcou muito pela coragem de pedir a palavra pela ordem, foi numa ação de desapropriação no STJ. Relator o ministro José Delgado, deu parecer contra a apelação do Ministério Público, que já, do INCRA, que havia feito a desapropriação, e eu me insurgi contra ela. O juiz de primeiro grau deu provimento à ação que eu tinha movido, e eles apelaram para o STJ. No STJ, o relator Zé Delgado votou pela manutenção da sentença, da decisão de primeiro grau, e o ministro Teori Zavascki pediu vista. Pediu vista e levou o processo para casa. Quando ele devolveu, eu fui atrás de pesquisar e ver as decisões do ministro Teori Zavascki no TRF4, lá no Rio Grande do Sul. E descobri uma decisão dele num processo absolutamente igual ao que eu estava tratando, que era no sentido do que eu estava pretendendo, a decisão dele no tribunal. Só uma observação, doutor João, uma coisa que eu achei muito interessante. O senhor estava fazendo uma defesa, estava pleiteando a alteração favorável para o seu cliente num tribunal superior, mas o senhor falou, pela sua experiência, o senhor verificou as decisões anteriores do ministro quando ele atuava no TRF. Antes de ser ministro do STJ. Eu fui atrás. Essa é uma dica muito interessante. Eu fui atrás das decisões do ministro Teori Zavascki. E encontrei uma que ele decidiu exatamente no sentido que o ministro Zé Delgado estava decidindo. Aí ele veio e votou contra, dando provimento à apelação do INCRA. Quando ele terminou o voto, eu pedi a palavra pela ordem. E disse que estranhava muito essa posição dele, porque enquanto desembargador no TRF4, ele tinha proferido o voto assim, 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 igualzinho o caso do presente processo. O ministro Fux votava em seguida, era o presidente da sessão. Ele disse, eu ia acompanhar o ministro Zavascki, mas diante da sustentação do advogado agora, eu acompanho o relator. E os outros acompanharam o relator também. Então, a importância de você levar ao conhecimento da Corte de Justiça os fatos reais e verídicos do processo é fundamental. Se você pretender mudar uma situação que pode lhe parecer adversa. Mais um caso mais recente foi no julgamento no tribunal da minha terra, na Paraíba. Eu era advogado da arquidiocese e havia um recurso de uma decisão de primeiro grau do Ministério Público que pedia a condenação da arquidiocese por dano moral coletivo para a sociedade do município de Jacaraú, no estado da Paraíba, porque um padre, o pároco da igreja de Jacaraú, havia supostamente, porque o padre nunca foi ouvido e morreu antes de terminar o processo, nunca foi ouvido, mas supostamente praticava abusos sexuais com adolescentes.
O Ministério Público entendeu que a arquidiocese tinha que pagar por dano moral coletivo. Processo difícil, hein? O relator era o desembargador José Ricardo Porto, meu amigo de muitas épocas atrás, e eu fui a ele, mostrei a ele o que se passava, e ele disse que ia examinar e que levaria a julgamento. Quando levou a julgamento, veio um voto extremamente violento contra a arquidiocese, condenando a arquidiocese, dando provimento ao recurso do Ministério Público. E o desembargador Leandro acompanhou. Ou seja, eu estava perdendo por 2-0 e faltavam votar outros 2 desembargadores. A desembargadora Fátima Cavalcante se julgou impedida porque era ministra da Eucaristia e não se sentia bem em julgar um processo em que era parte da arquidiocese. Foram convocados os ministros Saulo Benevides e Marcos Cavalcante para compor o quórum e continuar o julgamento. Na continuação do julgamento, eu fiz outros memoriais e entreguei aos 2 novos desembargadores. Na continuação do julgamento, fiz nova sustentação e o Ministério Público e o relator fizeram de novo as suas sustentação de razões no processo. Como foi invertido a ordem e me botaram para falar depois do Ministério Público, perdão, antes do Ministério Público, porque eu era apelado e o Ministério Público tinha que falar depois de mim, antes de mim, e eu falaria depois. Pois bem, aí eu me senti no direito de interromper o representante do Ministério Público, quando ele afirmou que aquele caso tinha um paradigma do Superior Tribunal de Justiça, que tinha sido julgado e a arquidiocese condenada. Eu pedi a palavra, Vossa Excelência me permite? Ele disse, pois não. Eu disse, esse caso que Vossa Excelência está citando não serve de paradigma ao caso presente, porque não transitou em julgado. Ele disse, transitou. Eu disse, está aqui o andamento do processo de ontem, dizendo que está em sede de embargos para ser decidido pela Corte Especial do STJ. Portanto, não tem decisão transitada em julgado. Ele passou para outro assunto e terminou lá a sustentação dele. Aí o relator, que era o presidente da sessão, desembargador Zé Ricardo Porto, fez o voto dele. No meio do voto, ele se referiu ao dano coletivo que tinha provocado na sociedade de Jacaraú, estampado no jornalzinho da cidade, que denunciava os abusos do padre. Eu disse, Vossa Excelência permite? Aí ele disse, pois não. Eu disse, o jornalzinho consta do processo? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, não, não consta não. Eu disse, então como é que Vossa Excelência está se referindo ao jornal que nem sequer está no processo? Como é que isso pode servir de base a uma condenação por dano moral coletivo? Daí a pouco, ele continuou dizendo que o padre usava a casa da paróquia. Eu disse, pedi de novo a palavra e disse, Vossa Excelência sabe que pela Constituição a casa é o asilo inviolável do indivíduo e só pode entrar com ordem judicial para poder entrar na casa. Houve ordem judicial para entrar na casa e constatar os abusos que o padre cometia? Não. Então, eu vou fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Se o senhor, Vossa Excelência, sair daqui hoje no carro do tribunal e o seu motorista lhe deixar em casa e for para a casa dele num bairro afastado e arranjar umas moças para fazer uma esbórnia dentro desse carro, quem vai responder? É Vossa Excelência ou é o tribunal? Pelo dano moral que ele causou no bairro que ele mora. Ele não teve resposta. O resultado, os outros 2 desembargadores acompanharam a divergência do outro desembargador, Aloysio Bezerra, que já tinha aberto a divergência, e eu ganhei por 3-2 o processo da arquidiocese. Quando terminou o julgamento, o presidente, foi o último processo, eu ainda estava na tribuna, e o presidente encerrou a sessão, anunciou o resultado e encerrou a sessão. Aí eu disse, desembargador, quando sair daqui vai se confessar, viu? Ele ficou branco, todo mundo caiu na risada,
todo mundo que estava ali na sessão caiu na risada e ele ficou sem graça, mas a minha irreverência eu fiz questão de deixar bem patenteada naquele momento. Então, eu acho que é de suma importância o advogado ter consciência de que o direito que ele acredita, que ele tem fé nele, e outra coisa, ao longo desses 50 anos de vida profissional, eu nunca aceitei patrocinar uma causa em que eu não acreditasse no direito. Perdi dinheiro com isso. Eu podia ter feito e ter perdido a causa, mas tinha recebido dinheiro. Nunca patrocinei uma causa que não tivesse convicção plena de que havia um direito bom a ser defendido. Por isso, talvez o índice de sucesso tenha sido bem maior do que se eu tivesse aceito causas impossíveis, que eu não acreditava que havia direito. Então, eu acho que isso aí vem na esteira do que Sócrates dizia: quanto mais sei, penso que não sei. Então, é uma verdade. Eu procuro e procurei, e ainda hoje, já beirando a situação de octogenário, eu continuo aprendendo, e aprendo muito, sempre. Porque sempre tive a humildade de perguntar, de querer saber, de ir atrás de acrescentar os conhecimentos que eu preciso para o exercício da advocacia. Nessa idade, o que me conforta é saber que ainda tenho condições, não digo plenas, porque é óbvio que a idade limita, mas com certeza, quando chegar a minha hora, que dizia o Rui Barbosa que dela não há como evadir-se, eu vou consciente de que posso estar na minha mesa de trabalho, que eu vou trabalhar até o fim. Esse é o meu pensamento. E quero dizer mais aos jovens de hoje que começam num estágio em que, de algum tempo já, e eu peguei isso também, a jurisprudência passou a substituir a doutrina no direito. Então, ficou muito mais fácil para o juiz dizer: não, esse processo aqui é igual a esse, já foi decidido assim. É uma mudança, até nos livros a gente fica meio que... Exatamente. Então, Se a você não doutrina... soube acompanhar a jurisprudência para tentar casar com a Exatamente. doutrina... Foi a partir do momento em que começou a se superlotar de processo no tribunal. Era fácil dizer ao assessor, digo, ó, procura a jurisprudência sobre isso aqui. Aí, vinha aquele caminhão de jurisprudência. Umas contra, outras a favor. Mas as decisões passaram a ser fundamentadas na jurisprudência. E agora, mais recente, mais novo, e que eu certamente custo a me acostumar, vem o processo eletrônico, o julgamento virtual. Outro dia eu pedi, ia ter um julgamento virtual, e eu pedi que não fosse virtual, fosse presencial. Porque é um direito que eu tenho de pedir que seja presencial. Agora não, então é virtual. Julgam embargos, julgam agravos, tudo virtual. Apelação, tudo. Tudo. O ministro manda o voto dele para os outros ministros, e eles botam no sistema que votaram a favor ou votaram contra, de forma virtual. O processo eletrônico, obviamente, que deu celeridade aos processos. E eu digo com maior tranquilidade, quando vou a esses tribunais, que entro no gabinete dos ministros, eu sinto pena. Eu sinto pena deles, pelo volume que tem. Então, esse volume de processos que se acumulam nos tribunais serão capazes de propiciar ao julgador um julgamento isento e competente e sério e equilibrado. O acúmulo de processos faz com que os assessores preparem os votos e eles leiam os votos no julgamento no plenário. Por isso, eu acho que a sustentação oral é muito importante e eu acho que no exercício da profissão, eu devo dizer também
que, se tivesse de começar de novo, há 50 anos atrás, eu seria advogado de novo. Eu considero a política, e você relacionou aí o meu currículo, não precisou que eu falasse de mim mesmo, que eu gosto muito de falar Não, de o mim senhor mesmo. pode falar. Não, Me perdoe, isso foi eu junto com um dos não, seus filhos, Lucas. mas ficou bem melhor que você, do que eu. Então, a política, eu considero que foi um acidente na minha vida de advogado. O meu sacerdócio é a advocacia, não era a política. A política eu herdei de meu pai, que foi político e exerceu inúmeros cargos a vida inteira. E eu, por ter acompanhado a vida dele, tinha, lógico, interesse pela política. E por isso, mas já errado, como dizem Qual o aqui, cargo, porque várias pessoas não conhecem, que o seu pai exerceu em na Minas Gerais, Paraíba? usam muito essa expressão. Você já está errado, ou seja, você já está passado da hora. E assim foi o meu ingresso na política. Eu fui deputado federal constituinte, eleito pela Paraíba, com 46 anos de idade. Com 46 anos de idade, ninguém, que você rebusque aí a história, tem um passado de êxito na política, porque não tem tempo de construir o caminho político. Já está errado, não tem mais. Então eu fui deputado constituinte, depois fui candidato a governador, perdi, fui candidato a senador, perdi. Eu tinha que fazer mais o quê na política? Então eu considero a política um acidente na minha vida de advogado, mas com certeza extremamente gratificante ter sido legislador constituinte. Por quê? Advogado, por vocação, eu estava ajudando a escrever a Constituição do meu país. E nisso eu fui extremamente dedicado. Eu tenho um documento do Prodasem, que é o Serviço de Processamento do Senado, atestando que eu compareci a 93% das sessões deliberativas da Assembleia Nacional Constituinte. E não completou, não foi mais, porque eu passei uma semana na Paraíba, no sepultamento, na morte e sepultamento de meu pai. E perdi as sessões na Câmara, porque podia ter sido um percentual ainda maior. Assim como tenho um documento também do Prodasem, que eu me dediquei no trabalho da Constituinte, principalmente a parte do sistema tributário, porque eu, no começo da minha carreira de advogado, eu cuidava dos assuntos de processos tributários do Grupo Matarazzo e gostava da matéria. Então eu apresentei, e nisso eu tive a colaboração de 2 ex-secretários de Finanças, um da Paraíba e outro do Rio Grande do Norte, que me ajudaram a fazer um capítulo completo do sistema tributário que eu apresentei ao plenário da Assembleia Constituinte. E tem um documento dizendo que do meu texto, 46% foi incorporado à Constituição. O que não foi incorporado, aí foi o que distribuía mais a renda. Do orçamento. Tiraram. Mas o senhor fez a sua parte, né? Fiz a minha parte, sobretudo, do Poder Judiciário, por exemplo. Havia um dispositivo que proibia o membro do Ministério Público de fazer política, de sair, se licenciar para ser candidato. O senhor sabia que isso está sendo questionado hoje? Hoje, o senhor tocou nesse assunto, a gente não falou antes sobre isso, deixar claro, mas isso é um ponto que está sendo questionado, doutor João. Diga a sua, como constituinte, qual é o seu posicionamento. Pois bem, Fique à vontade. Na época, eu concordava. Quando vieram os procuradores falar comigo, porque eu cuidava do capítulo do Poder Judiciário e do Ministério Público, e estava participando ativamente no texto dessas duas áreas, vieram me procurar. Disseram, não, porque é absurdo não poder se licenciar para ser candidato, não sei o quê. Eu digo, me diga uma coisa, esses privilégios que estão todos já elencados na Constituição para vocês, você acha que não tem que pagar nada por eles? Se vocês estão tendo esses direitos que nós estamos lhe dando,
vocês não querem ter o resguardo do Estado, da sociedade, porque o Ministério Público é encarregado de defender os interesses difusos da sociedade. Então, para isso, vocês têm que ter, está na sua carreira. Agora eu vou fazer uma proposta. Eu vou dizer que para os atuais membros do Ministério Público que pensarem que podem querer ser candidatos algum dia, que eles façam, vai ter um artigo na Constituição, e está lá, nas disposições transitórias, um artigo dizendo que os membros do Ministério Público, na data da promulgação desta Constituição, poderão optar pelo regime anterior, da Constituição anterior, no que diz respeito à participação na política. Então, quem quiser ser candidato mais na frente, que tenha o que a Constituição anterior dava. Não tenha as vantagens e regalias que essa está dando. E assim foi, e está no texto constitucional. Assim como, outra coisa muito importante que eu acho, é quando o doutor Ulisses sentiu que a Constituição era extensa, detalhista, e o presidente Sarney dizia que que o país seria ingovernável com ela. Eu fui a ele e disse, doutor Ulisses, por que é que não se estabelece um prazo para uma revisão constitucional? Ele disse, boa ideia, vamos conversar com o Jobim e com Israel Pinheiro para a gente fazer uma emenda para introduzir isso no ato das disposições transitórias. E no ato das disposições transitórias constou que eram duas coisas importantes. Tem muita coisa, mas essas duas eram muito importantes. Primeiro, que dentro de 5 anos, a contar da promulgação da Constituição, seria feita uma revisão constitucional unicameral. Ou seja, Câmara e Senado fariam uma revisão do texto constitucional. O objetivo? Enxugar as gorduras, os excessos, os direitos em excesso e as obrigações de menos. Então, 5 anos. E a outra era a questão do regime parlamentarista ou presidencialista, porque a Constituição, o texto dela é parlamentarista, mas o regime é presidencialista. Isso aí é inegável, porque os parlamentaristas se sobrepuseram aos presidencialistas no texto, mas não na hora de decidir sobre o regime, que foi uma votação muito apertada, mas ficou presidencialismo. Então, se previu um plebiscito para se dizer se o regime era monarquia, presidencialista ou parlamentarista. O que foi que deu? Presidencialista. Ficou presidencialista o regime, não é? Uhum. Agora estão falando em parlamentarismo. O dispositivo das disposições transitórias está extinto. Ele foi cumprido. Não tem mais o que fazer. O regime, a não ser que haja uma ruptura e seja feita a nova Constituição. Fora disso, qualquer mudança de presidencialismo para parlamentarismo é conchavo, é barganha, é coisa que não se admite em termos de Constituição, porque o legislador constituinte originário determinou que o regime era presidencialista e determinou mais, que isso seria objeto de um plebiscito, que foi realizado. E foi realizado, então acabou. Não existe. Agora, quer fazer parlamentarismo? Faça uma ruptura. Aí estão falando em impeachment, em golpe, mais não sei o quê. Aproveitem, façam uma ruptura agora e escrevam uma outra Constituição para um regime parlamentarista. Quando o deputado Cunha Bueno, que defendia a monarquia, né, a volta à monarquia, ele vivia querendo me convencer a votar pelo regime monárquico. E um belo dia, depois de tanto ele tentar me seduzir, eu disse, olha, Cunha, eu vou votar. Eu vou votar se você se comprometer, se for aprovado a monarquia no Brasil, na Constituição, você vai me dar o título de Barão de Catolé. Então, eu, com a família originária de Catolé do Rocha, disse a ele que eu queria, em troca do meu voto pela monarquia, o título
a garantia do título de Barão de Catolé. Pronto. Então é isso, Grace. Quero renovar o meu agradecimento e dizer que fiquei muito satisfeito e fico à disposição para qualquer indagação, qualquer pergunta, ou que você queira fazer, ou que qualquer um dos seus assistentes queiram fazer. Muito obrigado. Alguns colegas gostariam de fazer alguma pergunta para o doutor João Agripino. Pode questionar a professora Fernanda. Nossa, doutor João, bom, deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta. Doutor João, não foi nenhuma aula sobre sustentação oral, sobre troca de experiência, foi uma aula de história, de vida, de tudo. Eu só tenho como ir agradecer, estou sem palavras. Muito obrigada por sua disponibilidade, desenvoltura para entrarmos ao vivo. Deu tudo certo, foi tudo muito rápido. Eu só tenho a agradecer ao senhor, foi fantástico. O agradecimento é meu, por ter tido a oportunidade de transmitir uma experiência de vida no exercício de uma profissão que eu elegi como sacerdócio e me mantenho fiel a essa eleição. Muito obrigado. Obrigada. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a todos. Fico muito feliz pelo comparecimento, pela presença, por tudo. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Até.